Queridos irmãos, boa noite, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, dando sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto é Mateus 7, de 15 a 23, que fala sobre os falsos profetas. Então o tema do nosso estudo indutivo de hoje, os falsos profetas. Eu te convido à leitura da palavra de Deus. Mateus 7, de 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o texto que nós vamos estudar. Com a graça de Deus, Mateus 7, de 15 a 23. Oremos ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, rogamos a tua graça, a tua bênção, a tua ajuda no estudo indutivo desta passagem das Escrituras. Que o teu Espírito nos ilumine. Oramos assim, confiados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perguntas de observação. Primeira pergunta, irmãos. Qual é o contexto anterior do texto sobre os falsos profetas? Qual é o contexto que está relacionado com essa parte que nós estamos estudando? A resposta é que é o texto que fala sobre os dois caminhos. Verso 13 e verso 14 do capítulo 7. Então, no verso 13 e no verso 14, que é o estudo da semana passada, Jesus fala sobre os dois caminhos, né? O caminho espaçoso, o caminho apertado, fala sobre as duas portas. Então, esse contexto está relacionado a esse texto sobre os falsos profetas. Mais para frente a gente vai ver como que está relacionado. Qual é a atitude correta em relação aos falsos profetas? Qual é a atitude correta da igreja, do povo de Deus em relação aos falsos profetas? Essa é a pergunta. E a resposta está aí no verso 15. Atitude correta, acautelar-se. Jesus está falando, acautelai-vos dos falsos profetas. Essa é a atitude correta, ter cautela, alerta, prevenção, ficar prevenido, ficar atento em relação aos falsos profetas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não tem como evitar que os falsos profetas se aproximem da igreja, se aproximem do povo de Deus. Não tem como evitar. Mas é possível não ser enganado por eles ao adotar essa postura de cautela. Outra pergunta, como os falsos profetas se apresentam ao povo de Deus? Como que eles se apresentam? Verso 15 fala que eles se apresentam disfarçados. Disfarçados de quê? De ovelhas. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Outra pergunta, qual é o único meio de identificar os falsos profetas? O único meio de identificar os falsos profetas. Está aí no verso 16. O único meio, Jesus ensina, é pelos frutos maus que eles produzem. Pelos seus frutos. Os frutos que eles produzem identifica, mostra que eles são falsos, né? Porque são frutos maus. Outra pergunta, qual é a ilustração usada por Jesus? Qual foi essa ilustração que Jesus usou para clarear o ensino nessa passagem? Resposta está aí no verso 16 até o verso 20. É a ilustração da árvore boa e da árvore má. Então Jesus fala que assim como uma árvore boa produz fruto bom e uma árvore má produz frutos maus, os falsos profetas, eles produzem frutos maus. Essa é a ilustração que Jesus usa. Qual versículo ensina que é impossível? A palavra é essa mesmo. Qual versículo ensina que é impossível aos falsos profetas fazer o que agrada a Deus? É impossível a eles agradar a Deus. Verso 18. O que diz o verso 18? Não pode. Então a expressão, não pode. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode. Então é impossível. É impossível ao falso profeta agradar a Deus. Seguindo, qual versículo
ensina que o destino dos falsos profetas é o inferno. O destino deles é o inferno. Qual versículo fala sobre isso? Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Cortada e lançada ao fogo é uma expressão relacionada a inferno, né? Qual versículo ensina que o mais importante, o que é o mais importante? É fazer o que é certo. O mais importante é fazer o que é certo. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o mais importante não é falar que faz o que agrada a Deus, falar que faz o que é certo. O mais importante é fazer. A prática é mais importante do que a teoria nesse aspecto aqui. Outra pergunta de observação é o uso repetido da palavra Senhor. Então, aí no verso 21, há um uso repetido. Senhor, Senhor. Então, o uso repetido dessa palavra indicava na cultura judaica. O que indicava na cultura judaica? Indicava intimidade ou indicava ênfase? Então, quando está aqui, Senhor, Senhor, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa repetição indica intimidade com o Senhor ou uma ênfase? Resposta, indica intimidade. Então, indicava naquela cultura antiga também intimidade. Então, está falando assim, pessoas vão falar para o Senhor Jesus, naquele dia, no dia do juízo, de uma forma a demonstrar que tem intimidade com ele. Então, essa repetição ensina isso. Ou quer demonstrar uma certa intimidade entre a pessoa e o Senhor Jesus. No entanto, Jesus está falando aqui que não adianta a pessoa dizer que tem intimidade e não fazer o que agrada a Deus. Então, o que comprova que uma pessoa de fato tem intimidade com Deus, com Jesus Cristo, é a prática, é a produção de frutos bons. Então, a pessoa fala que tem, mas a prática, a produção do fruto é um fruto ruim. Então, há uma contradição aqui. Outra pergunta, o que os falsos profetas alegarão ter feito em nome de Jesus no dia do juízo? Então, no dia do juízo, os falsos profetas vão alegar, vão dizer para Jesus que eles fizeram coisas no nome dele, no nome de Jesus. O que eles vão alegar? Qual vai ser a alegação deles no dia do juízo? Está aí no verso 22, né? Resposta. Eles vão alegar que fizeram profecias, que eles profetizaram, que eles fizeram exorcismos, quer dizer, expulsaram demônios em nome de Jesus. E o texto fala também muitos milagres, né? Muitos milagres. Está aí, ó, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, resposta, profecias, exorcismos e milagres. Então, eles vão alegar isso, para comprovar a intimidade com Jesus. E o que comprovará que Jesus nunca os conheceu, ou seja, que Jesus nunca teve intimidade com eles, com esses falsos profetas? O que vai comprovar isso contra eles? Os frutos. Então, os frutos maus que eles produziram. Então, observe que Jesus termina o ensino dizendo, apartai-vos de mim, está aí no verso 22, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, Jesus vai recorrer à prática, ao fruto, né? O que foi realizado, o que foi feito, o que foi feito. Em outras palavras, Jesus fala, não adianta vocês falarem que me conhecem, que têm intimidade comigo, repetindo, Senhor, Senhor, que usaram o meu nome. Né? Não, isso não importa. O que importa é o que vocês fizeram. E o que vocês fizeram? Vocês praticaram a iniquidade. O fruto é mau. Então, isso é o que importa para identificar se a pessoa é ovelha de verdade ou se é lobo disfarçado. Agora vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a interpretação. Né? Interpretar, que é buscar o significado do texto para aquela época. Algumas questões aqui para a nossa reflexão. A primeira, uma das razões de serem poucos no caminho apertado, que passam pela porta estreita, e muitos no caminho espaçoso, que passam pela porta larga, é a enganação dos falsos profetas? Vocês lembram que no início eu disse que o contexto está relacionado aqui com esse texto que nós estamos estudando? Então essa pergunta deixa isso bem claro. Por que Jesus falou que tem poucas pessoas no caminho apertado? A pergunta é, será que é também por causa da enganação dos falsos profetas? E a resposta é sim. Então, os falsos profetas, eles tornam o caminho estreito, o caminho que leva a Deus, ao reino de Deus,
eles tornam esse caminho ainda mais difícil de ser encontrado, de se achar. Por quê? Porque os falsos profetas, eles têm as suas próprias fórmulas para o bem-estar dos homens. Então, eles têm as suas heresias, os seus ensinos equivocados, errados, que afastam as pessoas, dificultam as pessoas, né? Torna mais difícil para as pessoas entrarem pelo caminho, passarem pela porta que leva para o reino de Deus. Outra questão de aplicação, ou de interpretação, qual é a característica mais perigosa dos falsos profetas? Então aqui, quando a gente analisa, Jesus está falando que tem uma característica dos falsos profetas que é a mais perigosa. Está aí no verso 15. Qual característica é essa, irmãos? É a característica de parecer ovelha. Então, eles se apresentam disfarçados. Então, o maior risco do falso profeta é esse disfarce. Porque a mensagem, num primeiro momento, parece ser uma mensagem verdadeira. A pessoa, num primeiro momento, parece ser uma ovelha de Deus, de Cristo, do rebanho de Jesus. Né? Então, eles parecem que estão certos. A mensagem parece correta. Mas isso só num primeiro momento. Então, o risco está aí, né? No ocultamento, né? No disfarce. Outro ponto aqui de interpretação, os falsos profetas aparecem ao povo de Deus como se fossem pessoas piedosas. Eles podem até alegar que são íntimos de Jesus e que fazem coisas extraordinárias em nome dele, como profecias, como exorcismos e como milagres. Mas nunca foram verdadeiramente conhecidos por ele. Podemos resumir o estudo dessa forma? Eles alegam, eles parecem piedosos, eles falam que são pessoas especiais, pessoas que têm poder, pessoas ungidas, pessoas que são profetas, que expulsam demônios, que fazem milagres em nome de Jesus, mas na verdade nunca foram conhecidos por Jesus. Podemos resumir assim? Sim, nós podemos resumir dessa forma. E também tem essa pergunta, por quê? Por que é assim? Porque o fruto deles, que é a prática habitual da iniquidade, comprova a natureza pecaminosa. Então, a prática habitual da iniquidade comprova que o coração deles não foi regenerado pelo Espírito de Jesus Cristo. Em outras palavras, comprova que eles não são convertidos, não são regenerados, não são convertidos, não são justificados, são falsos. São, como Jesus disse, lobos disfarçados de ovelhas. E o que comprova isso? A prática habitual da iniquidade. Pecados não arrependidos, né? Essa insistência em fazer o que é errado, em produzir fruto mau. Outra pergunta, como se parecem como servos fiéis, porque estão disfarçados de ovelhas, como desmascará-los? Né? Então, eles parecem com ovelhas, então como é possível desmascarar um falso profeta? Né? Como é possível? Nós já estudamos isso aqui, já falamos, tendo cautela com os seus ensinos. E Jesus fala, acautelai-vos. Então, como nós podemos desmascarar um falso profeta? Dando tempo a ele, dando tempo para que os seus frutos maus apareçam, fazendo uma inspeção mais de perto, observando mais de perto a prática da sua teoria, os seus atos práticos, os seus atos materiais, reais, né? Os seus frutos. E ao identificar que são frutos maus, isso é um forte indício de que não são ovelhas, são inimigos disfarçados, né? No material que nós estamos usando aqui, um dos comentários fala assim, ó, por que é assim? Porque há uma conexão entre o que o homem é e o que ele faz. Há uma ligação, uma conexão entre o que ele é e o que ele faz, entre a crença e a prática, entre o credo e a conduta. Há uma conexão, por isso Jesus fala, é impossível a eles agradar a Deus, porque eles são pessoas que não agradam a Deus. A natureza deles é inimiga de Deus, na essência. Então o que eles fazem desagrada a Deus. É impossível agradar a Deus dessa forma. Outro ponto, e último ponto aqui da interpretação, ó, veja se os frutos dos falsos profetas são os seguintes. Então aqui Jesus está falando que o falso profeta ele produz fruto mau. E a Bíblia fala, dá exemplos de alguns frutos maus desses falsos profetas. Tem 4 versículos aqui. Então, o exercício aqui dessa pergunta é assim, verifique nessas passagens bíblicas se os frutos maus dos falsos profetas são esses.
1 Timóteo 1, 3, 4. Será que o fruto mal escrito é a discussão ou discussões? 1 Timóteo 3, 4. O que diz 1 Timóteo 1, 3, 4? Diz assim, ó. 1 Timóteo 1, 3, 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Discussões. Isso aqui é um fruto mau que caracteriza, que identifica o falso profeta. Discussões. 1 Timóteo 6, 3, 5. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Paulo disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então aqui está falando que a divisão que os falsos profetas trazem é uma característica, né? Então eles podem ser identificados pela divisão. Primeiro, ó, pelas discussões, pela divisão. 2 Timóteo 2, agora vamos a 2 Timóteo capítulo 2, de 17, verso 17 verso 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, essa perversão da fé. Então, os falsos profetas, eles pervertem a fé de algumas pessoas. É um fruto mau que eles produzem. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui, autodestruição por heresia. Então eles trazem sobre eles repentina destruição. Eles são destruídos de forma repentina por Deus. São frutos maus que caracterizam e nos ajudam a identificar o falso profeta. Discussões, divisão, pervertem a fé das outras pessoas e uma destruição repentina. São alguns exemplos aqui da palavra de Deus. Terceira e última parte do nosso estudo. Aplicação. Como que nós podemos aplicar esse ensino na nossa vida hoje? 3 pontos aqui. Primeiro, muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas mundanas. Então, muitas igrejas estão cheias de pessoas mundanas, ouvindo mensagens mundanas, de líderes mundanos. O que você acha dessa afirmação? Você concorda com essa afirmação? Essa afirmação tem relação com o ensino de Jesus sobre os falsos profetas? O que você acha? Igrejas cheias de pessoas mundanas, ouvindo mensagens mundanas, de líderes mundanos. Nós acreditamos que sim, que tem relação, porque os falsos profetas, eles sempre alegam ser pessoas especiais. Isso é uma característica comum. Eles alegam que são pessoas íntimas de Deus, são pessoas poderosas, ungidas, operadores de milagres. Mas o comportamento dessas pessoas é incompatível com os valores verdadeiros do reino de Deus. Então, o comportamento, é o que Jesus está falando, o fruto é incompatível. Eles falam uma coisa, mas vivem outra, produzem outra coisa. Porque quais são os valores verdadeiros do reino de Deus que os falsos profetas não têm? Amor, humildade, paciência, pacificação, mansidão, justiça, fome e sede de justiça. Mesmo assim, mesmo existindo essa contradição, essa incompatibilidade entre o que eles falam e o que eles vivem, mesmo assim, muitas pessoas seguem os falsos profetas. Muitas pessoas andam por esse caminho espaçoso da iniquidade, do amor próprio, da justiça própria, do desempenho próprio. Ou seja, um caminho independente da graça de Jesus. Por quê? Porque eles falam o que muita gente quer ouvir. Então, por isso que fala pessoas mundanas, pregando mensagens mundanas. Isso agrada muita gente.
Por isso Jesus fala, a estrada espaçosa, muitos entram por ela, mas a apertada não. Outro ponto aqui, ó. Qual fruto você tem produzido que é apto a comprovar que Deus te conhece e que você o está conhecendo? Pergunta importante de aplicação. Ó, pense um pouco, faça uma reflexão. Qual fruto você produz, está produzindo, tem produzido, que pode comprovar que Deus te conhece e pode comprovar que você está conhecendo a Deus, que você tem intimidade com Deus? Qual fruto você tem produzido? Isso é uma resposta pessoal, né? E por último, a ordem de Jesus. Qual ordem? Acautelai-vos, que está aí no verso 15. Também pode ser aplicada no sentido de os cristãos evitarem o fruto que identifica os falsos profetas. Quais são esses frutos que identificam os falsos profetas? Exemplos, nós vimos aqui discussões, divisões, perversões da fé, heresias, de um modo geral. Então nós podemos também interpretar essa ordem, acautelai-vos, nesse sentido, evitemos esses frutos também, não. Se a gente perceber que a gente está entrando por esse caminho das discussões, das divisões, das perversões da fé, ou seja, prejudicando a fé do irmão, isso não poderia, nós não estaríamos correndo o risco de ser identificado, e seria triste, né, como falso profeta? Então é uma pergunta e nós entendemos que a resposta é sim. Então nós temos que evitar esses frutos maus, porque eles caracterizam não os cristãos verdadeiros, mas os falsos profetas, os que estão disfarçados de ovelhas, mas são lobos vorazes, querem roubar, querem matar, querem destruir, né? Querem se enriquecer, querem explorar o povo de Deus. Terminamos aqui, irmãos, esse estudo indutivo, Mateus 7, de 15 a 23. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a continuar esse estudo até concluirmos o Evangelho de Mateus. Uma semana abençoada a todos vocês.